Mais um dia lendo a Bíblia e hoje a gente vai falar do capítulo 8 do livro de Mateus. O ministério terreno de Jesus teve a duração de 3 anos e meio. Ele já iniciou seu ministério aos 30 anos, mas mesmo que para nós pareça tão pouco, 3 anos e meio, toda a sua trajetória na Terra ela foi marcada por grandes curas e grandes milagres. Nesse capítulo 8, Mateus inicia então a narração de uma série desses milagres de Jesus. E ao longo de todo o capítulo a gente pode acompanhar alguns desses milagres. E através deles conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, do seu amor, da sua bondade. E o primeiro milagre narrado aqui nesse capítulo é a cura de um leproso. Quem sofria dessa doença na época, nos tempos de Jesus, recebia quase que uma sentença de morte, porque era algo incurável. Não existia cura para a medicina da época, era considerado extremamente impuro. E quem se via nessa condição era obrigado a ser afastado da sociedade, da família, das pessoas. Além de estar em uma péssima condição de saúde, a pessoa também se via completamente sem dignidade. Ninguém podia tocar neles, eles viviam em condições miseráveis e para o povo judeu, a própria lei que regia a vida deles, a conduta, proibia que eles fossem tocados. Quando esse homem se aproxima de Jesus, ele pede para ser limpo. Ele não estava pedindo aqui apenas a cura da enfermidade dele, mas estar curado representava a restauração da dignidade desse homem. E quando se aproximou dele, a Bíblia diz que Jesus tocou no homem. Ao longo dos evangelhos nós vamos ver que Jesus ele nunca deixou de estar perto dos impuros para não ser contaminado ou influenciado, ao contrário. Ele contaminava as pessoas com a sua vida, com o seu amor. Mas essa atitude de Jesus com relação ao leproso não demonstra apenas um ato dele de misericórdia ou de ternura, mas demonstra também a sua autoridade e superioridade sobre a doença e também sobre a lei. Mas ao mesmo tempo que cura esse homem, Jesus também manda que ele se apresente aos sacerdotes, porque segundo a lei na época dependia da avaliação deles para que uma pessoa fosse declarada curada e apta para voltar à sociedade. Assim, ele demonstra que, mesmo estando acima da lei, ele tinha compromisso com ela. No versículo 5, nós somos apresentados então ao centurião romano. Esse homem, ele nem era judeu, mas ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, ele considerou a sua autoridade. Ele se apresentou ao Senhor pedindo cura do seu servo, mas a atitude de fé desse homem foi tão surpreendente que Jesus admitiu: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E quando se refere a Israel aqui, Jesus está falando dos seus, do povo judeu. Ele inclui muita gente nessa afirmação. Ele inclui Maria, João Batista, os próprios discípulos. A fé desse homem realmente foi tão grande que, a exemplo dele, muitos gentios acabariam sendo incluídos no reino dos céus, enquanto muitos judeus deixariam de entrar porque não reconheceram Jesus. Na sequência, Mateus segue então narrando outros milagres, como a cura instantânea da sogra de Pedro, que foi curada e imediatamente passou a servir outras pessoas. Jesus expulsa demônios, cura outros enfermos, cumprindo tantas profecias que foram ditas a seu respeito. A gente vê também o episódio da tempestade, e quando Jesus e seus discípulos, eles estavam no barco, e enquanto eles eram atingidos por uma tempestade enorme, ondas imensas que cobriam o barco, enquanto isso Jesus dormia. Os discípulos então ficam apavorados, eles acordam Jesus, e com as suas palavras, ele acalma a tempestade e os ventos param. Sabe, Jesus ele tem poder sobre todas as coisas, sejam elas de origem natural, como a tempestade, ou de origem maligna, como os endemoniados que foram libertos. Não existe nada que seja grande demais, não existe nada que seja difícil demais para Jesus. E finalizando então o capítulo, no versículo 22, Mateus conta sobre os endemoniados gadarenos. Percebe que quando eles se aproximam, os demônios reconheceram Jesus? Eles o identificaram como Filho de Deus, eles sabiam quem ele era. E quando eles dizem, por que veio nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam que o seu tempo um dia chegaria. Eles sabiam que o seu tempo um dia acabaria. E o diabo sabe que chegará o dia do julgamento e que ele vai enfrentar a sua destruição final. Na cruz, Jesus ele já venceu, ele já foi vitorioso sobre o inimigo, ele garantiu a possibilidade de salvação. Para aqueles que reconhecem Jesus, o diabo não tem mais autoridade, a menos que ele tenha permissão, a menos que a gente deixe. Mas ele segue fazendo grandes estragos no mundo todo, ceifando muitas vidas,
destruindo tantas famílias. E ele segue também ao nosso redor, buscando uma brecha, um espaço para entrar e fazer bagunça. Mas ele sabe que os seus dias estão contados. E logo chegará o dia em que ele será vencido de uma vez por todas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tu possa ser realmente abençoado com tudo que a gente tem compartilhado aqui, que desperte no teu coração o prazer pela leitura da Bíblia. Fica à vontade para comentar, para compartilhar com a gente aquilo que o Senhor também falou contigo e alguma outra curiosidade que tu saiba a respeito desse capítulo. Um beijo e até o próximo vídeo.